Que bom que vocês estão aqui hoje, os poucos que estão me privilegiando. Ontem eu dei aula de 1h50 a 9h30, direto. Não consegui dormir porque tomei 2 Red Bull para conseguir dar essas aulas todas. Mas eu estou aqui porque eu estava com saudade de vocês. É verdade, não falo a boca para fora não, eu vou dar aula para vocês. Eu gosto muito de dar essa aula sábado de manhã. Mas a gente já não se encontrava, tinha umas 2 ou 3 semanas, não foi? Acho que foram as 2 semanas ou 3 que a gente ficou sem... 2 semanas que a gente ficou sem aula. Oi, Wellington. E aí eu imaginei o seguinte, pela ordem que eu tinha proposto originalmente, essa aula de hoje seria sobre legados. Mas qual é o problema? O problema é que legados seria uma aula que seria muito, não exclusivamente, mas muito presa a texto de lei, a regra legal que o código disciplina. E eu imaginei que se a gente fosse fazer isso hoje, depois de 3 semanas sem aula, seria um retorno muito desagradável, seria chato. Aí eu preferi inverter os assuntos para assuntos que são um pouco mais dinâmicos, e aí, com base nisso, a gente fala sobre legados quando a gente estiver já no ritmo, depois de a gente já estar acostumado de novo a ter aula. Porque foi uma tentativa mesmo pedagógica de, depois de 3 semanas estar aqui vendo esse saco, o que é que eu vim fazer aqui. Então foi por isso. Eu vou, só um segundo, que o meu celular tá ali. Deixa eu pegar só um segundo, que eu vou mandar para o e-mail de algum de vocês e aí vocês compartilham no grupo, pode ser? E aí eu vou mandar só um segundinho que eu vou mandar para a Larissa, pode ser, Larissa? Aí você manda no grupo do WhatsApp. Pronto, mandei. Aí a partir do slide número 100. É a partir do slide número 100. Tá? Oi? No e-mail, mas tem internet aqui, porque no áudio não tem internet. Tem internet por lá? Eu acho que tem a rede pública da UFOB. Tem a rede pública da UFOB. Se ela tem sinal de internet, né? Se tem conexão à internet, a história, infelizmente, eu não sei. Tem a rede institucional, é isso? Eu acho que é uma rede aberta. Às vezes é só para quem... Mas acho que o institucional é uma rede aberta. Eu acho. Não sei se vai ter conexão à internet. Mas tem esse problema. Mas então foi isso. Eu inverti a ordem justamente para que a gente pudesse ter um pouco mais de assuntos um pouco mais dinâmicos do que ficar só com as regras do legado, que são muito regras que dizer o que o código diz sobre cada modalidade de legado, o que o código diz sobre o legado de imóvel, o que o código diz sobre o legado de dinheiro. Tipo, regra de lei que acho que hoje, depois de tantos dias sem aula, seria desagradável a gente ficar batendo em letra de lei do que conversar sobre institutos mais interessantes. Tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre substituição testamentária, a gente vai falar sobre invalidade dos testamentos e a gente vai falar também sobre redução das disposições testamentárias e, se der tudo certo, a gente vai falar sobre revogação e rompimento do testamento. Ou seja, se der tudo certo, a gente vai falar sobre coisa pra caramba. Eu acho que a gente não vai falar sobre essas 5 coisas, a gente vai falar sobre 3, mas eu sou otimista. Ontem fiquei muito frustrado porque das 3 aulas que eu dei, né, eu não consegui terminar o assunto planejado em nenhuma delas. Eu fiquei muito triste. Professor, o que você tinha na cabeça? Que você botou 3 aulas no curso para fevereiro. Eu fiquei ontem alucinado, Stephanie. Eu cheguei na minha casa parecendo que eu tinha tomado todas as drogas alucinógenas do mundo. É verdade. E não consegui dormir. Por causa do Red Bull que eu tomei. Mas enfim, falando sobre isso, a gente vai começar a falar sobre substituição testamentária. Você não consegue mais trocar essas aulas? Como é? Trocar essas aulas com o professor? Não foi isso. É porque quinta-feira da outra semana, quinta-feira antes da sexta de Páscoa, foi ponto facultativo. Mas só avisaram que ia ser ponto facultativo na quarta. Então eu passei desde o início do semestre contando com essa aula que eu ia dar na quinta para conseguir completar meu assunto, meu conteúdo do semestre.
E aí, eu que sou um apaixonado pela minha profissão, falei o quê? Não consegui dar aula na quinta-feira, vou dar o assunto mesmo assim, quando na sexta-noite. Então, por isso que eu dei aula ontem à noite. A sexta-tarde eu já daria aula mesmo, mas ontem à noite foi para, entre aspas, repor a quinta que eu não consegui dar aula. Que eu não era obrigado a fazer, mas eu fiz porque eu gosto muito do que eu faço. Tudo bem, mas custou minha saúde mental no dia de ontem. E ainda tem reflexos no dia de hoje. De toda forma, a gente vai começar a falar sobre substituição testamentária, que é um mecanismo importantíssimo de planejamento sucessor. Tudo bem? Existe mais de uma modalidade de substituição. Na verdade, existem duas modalidades de substituição: a substituição simples, substituição ordinária, ou substituição vulgar, e a substituição fideicomissária. Tudo bem? Existem essas duas modalidades. E existe uma terceira modalidade, que não é uma terceira modalidade autônoma. A terceira modalidade, que na verdade é a combinação da substituição simples com a substituição fideicomissária, que é a substituição compendiosa. Tudo bem? Substituição testamentária nada mais é do que o testador prever pelo menos duas pessoas para receberem o seu benefício testamentário, a herança ou o legado que ele está deixando por testamento. Só que na substituição testamentária, a gente tem essas duas figuras, pelo menos duas figuras, né? Um que é o substituído e o outro que é o substituto. Tudo bem até aí? A gente tem pelo menos duas figuras quando a gente fala de substituição. A gente tem o substituído, o sucessor substituído e o sucessor substituto. Tudo bem até aí? O que diferencia as modalidades de substituição é que na substituição simples a gente tem que o substituído não pode ou não quer receber e o substituto vai ocupar o lugar dele. Ou seja, na substituição simples o substituto recebe no lugar do substituído, e na substituição fideicomissária o substituto recebe depois do substituído. Então são duas lógicas distintas. Nas duas modalidades de substituição eu tenho substituto e substituído, só que em uma delas, na substituição simples, o substituto ocupa o lugar que o substituído não ocupou, ele nunca chegou a ocupar. Na substituição fideicomissária, o substituto ocupa o lugar depois de o substituído já ter ocupado. Tudo bem até aí? Essa lógica? Então, o que eu quero que vocês visualizem, o que tem importância, inclusive em relação à tributação e tudo mais, é que na substituição simples, a gente tem o testador, que fez o benefício testamentário para um sujeito só que esse sujeito A não pôde ou não quis receber a herança ou o legado, então no lugar dele veio o sujeito B. Pelo fato de esse sujeito A nunca ter, esse sujeito A não ter podido, não ter querido receber a herança, ele nunca recebeu, e a sucessão se dá diretamente do testador para o sujeito B. Na substituição fideicomissária, o testador transmite a sua herança ou seu legado para o sujeito X, e depois de o sujeito X já ter recebido, esse patrimônio que foi deixado, né, esse mesmo patrimônio que foi deixado, é transmitido para o sujeito Y. Então o que eu quero que vocês percebam é que no primeiro caso, o sujeito A nunca recebeu e o sujeito B recebeu no lugar dele. No segundo caso, o sujeito X recebeu e depois de ele ter recebido, o sujeito Y recebeu também. Tudo bem? O sujeito X ali transmite para o sujeito Y. Exato. E a gente vai ver em que circunstâncias. Mas daí, Pode falar. Espontaneamente, como é que é isso? Não. O testador vai estabelecer por quanto tempo
até quando ou em que circunstâncias o sujeito X vai permanecer com esse patrimônio, São aquelas condições. ou uma condição, ou pode ser enquanto o sujeito X estiver vivo, aí quando ele morre, em vez dos herdeiros dele herdarem aquele patrimônio, vai para o sujeito Y. A gente vai conversar sobre isso detalhadamente. Quem estabelece tudo isso é quem? O autor do testamento. Tudo bem? Eu quero que vocês visualizem a primeira coisa que é imprescindível visualizar, que inclusive, repito, impacta em estrutura e arquitetura de planejamento sucessório, é isso daí. Tudo bem? E é claro, a copiosa é a mistura dos dois. E a gente vai conversar melhor isso. Tudo bem? Então, só para vocês visualizarem. Mateus tinha 3 filhos, Marcos, Lucas e João. Em abril de 2016, Mateus fez um testamento deixando 10% dos seus bens para a sua amiga Madalena e outros 10% para o seu amigo Judas. Estou em ritmo de Páscoa ainda. Isso era para ser antes da Semana Santa, né? Originalmente. Estabelecendo substituição recíproca entre os herdeiros testamentários. Em maio de 2018, Madalena morreu deixando 2 filhos, Pedro e Paulo. Em janeiro de 2020, Mateus morreu deixando um patrimônio estimado em R$1 milhão. Como serão divididos os bens de Mateus? Do 100%, 10% vai para Madalena e 10% para Judas. Aí os 8%. Bora lá. Os filhos de Madalena vai Mateus, representar que é o- ela nos seus 10%. Mateus é o autor da herança, concorda comigo? Ele tinha 3 filhos, Marcos, Lucas e João. Até aí tudo bem? E Mateus fez um testamento deixando 10% dos bens para Madalena, 10% dos bens para Judas, e estabeleceu o que? Substituição recíproca. A gente vai conversar mais detalhadamente sobre isso. Tudo bem? A gente vai conversar melhor sobre substituição recíproca em instantes. Mas o que significa substituição recíproca? Se um não pode, o outro recebe no lugar de quem faltou. Tudo bem até aí? O que acontece? Em maio de 18, Madalena morreu deixando 2 filhos. Madalena tinha 2 filhos, Pedro e Paulo. Ok? Aí Madalena morreu em 2018. Em janeiro de 2020, Mateus morreu. Como é que vai se dar a sucessão de Mateus? A lógica é, a gente tem que estabelecer o quê? A gente tem que ver primeiro o quê? A questão do testamento. Né? Ver o que é que vai ser feito com essas disposições testamentárias. Vai ser válida e eficaz essa disposição testamentária em favor de Judas? De Judas, sim. Judas recebe os 10% que já estavam para ele? Ok. Ok, só que aí a gente tem um problema. Que problema é esse? Que ele beneficiou Madalena no testamento e Madalena no momento da morte já estava morto, herda? Não. Então, se morto não herda, Madalena não pode receber. O que é que vai acontecer com esses 10% que ficariam com Madalena? Primeira coisa que eu quero que vocês saibam, pelo amor de Deus, é que não existe direito de representação na sucessão testamentária. O que é que isso significa? Que se a pessoa beneficiária do testamento morreu antes do testador, não há que se falar em direito de representação. O que é direito de representação? Os filhos de alguém, os descendentes de alguém receberem tudo aquilo que aquela pessoa receberia por ela estar morta, por ter sido excluída pela indignidade. Entendeu? Na sucessão testamentária isso não existe. Então, em hipótese alguma, por força de lei, Paulo e Pedro, filhos de Madalena, receberiam o que ela receberia. Tudo bem? Se não tivesse sido prevista a substituição, o que aconteceria com esses 10% de Madalena? Voltariam para a sucessão legítima. Mas o testador fez o quê? Estabeleceu. E a gente vai conversar com mais detalhes daqui a pouco, mas qual é a lógica por trás da substituição recíproca? No meio de 2 pessoas, se uma delas faltar, a parte de quem faltar fica com quem ficou. Ok? Então os 10% de Madalena vão para onde? Para Judas. Ou seja, Judas vai receber quanto dessa herança? 20%. E os outros 80% vão seguir que destino? Sucessão legítima, cada um vai receber 1/3 de 80%. Não vou fazer essas contas para não passar constrangimentos.
Tudo bem? Então, a lógica é essa. Eu coloquei isso principalmente para vocês visualizarem desde logo que jamais existe direito de representação na sucessão testamentária. Na sucessão testamentária jamais vai existir direito de representação. Tudo bom, Gislaine? Por que eu estou falando isso? Porque Repete essa última frase que a gente leu. que não existe direito de representação na sucessão testamentária. Eu, em todos os anos que eu dei aula de sucessões na minha vida, isso é um erro que é muito comum, embora eu bata isso à exaustão em sala de aula. Vocês aqui já foram meus alunos em sucessões, vocês sabem que eu falo isso exaustivamente em sala de aula, que não existe direito de representação na sucessão testamentária. Aí eu chego na prova, coloco que o legatário morreu, quem vai ficar com o legado, e colocam lá o filho dele. Não! Pelo amor de Deus! Por quê? Porque não existe direito de representação na sucessão testamentária. Mas isso é algo que impacta no planejamento sucessório, por quê? Porque a Erval pode fazer um testamento para a Cristina, porque é muito amigo dela, ou porque, enfim, são companheiros e ele quer beneficiar ela, e sabe que os filhos dele de outra relação não vão ter a mesma simpatia por ela e tal. Só que aí quando a Erval gosta muito de Cristina e da filha de Cristina também, que ele entende que é uma pessoa boa e tudo mais, só que aí quando a Erval morre, Cristina já está morta. Aí a filha de Cristina vai receber aquilo que Erval deixou para ele no testamento? Não. Mas Erval muitas vezes queria beneficiar a criança também. Mas ele entendeu como testador que o quê? Que bastava beneficiar a companheira, e mesmo que a companheira já estivesse morta, a criança receberia no lugar dela. Isso se opera por força de lei? Por isso que é necessário prever o quê? Uma substituição. Aí eu teria que deixar. É Registrado, exatamente né? por isso que você, fazendo um testamento para alguém, você tem que perguntar o quê? Você está deixando 20% dos seus bens para, sei lá, para sua sobrinha. Mas, e você gosta muito da sua sobrinha neta também. Mas você já pensou que se sua sobrinha pode morrer antes de você? E se ela morrer antes de você, você quer que esse patrimônio fique com sua sobrinha neta, a filha dela? Ou você queria beneficiar sua sobrinha especificamente e se ela não estiver viva, dane-se, esse patrimônio vai ser dividido entre seus filhos? Vocês têm que ter essa conversa. Por quê? Porque não se opera o direito de representação pelo testamento. Por isso que sempre que alguém for beneficiar outra pessoa em testamento, seja com ela, seja com legado, é preciso perguntar: e aí, meu querido, meu cliente que está querendo fazer o testamento, você quer beneficiar essa pessoa em específico, ou se essa pessoa já tiver morrido antes de você, você quer que outra pessoa, um parente, um irmão dessa pessoa, o filho dessa pessoa, receba no lugar dela? Porque isso tudo impacta naquilo que a pessoa, naquilo que o testador quer que seja feito com o patrimônio dele. Pode falar, pessoal. Eu acho que, assim, resumindo, ela nunca é muito prática. Ela sempre assim, né, talvez, etc. Mas eu sou uma pessoa muito prática. Eu só vejo uma vantagem de fazer essa substituição exemplo, que é o fato de que talvez no caso hipotético que ele, que foi quem fez o testamento e beneficiou Cristina, quando e assim, ela veio a morrer primeiro que ele, talvez ele não tenha mais condições de fazer outro testamento em substituição. Talvez a condição dele atual não seja uma condição que permite mais ele fazer um testamento. Ele está mais nas suas condições perfeitas de fazer um testamento. Então talvez aí essa substituição seria prática, na minha cabeça, analisando a questão prática, talvez aí seria interessante fazer essa substituição. Sim, mas a substituição recíproca é uma modalidade de substituição simples. O que é a substituição simples? Geracina não pôde receber, outra pessoa recebe no lugar dela. Madalena não pode receber, outra pessoa recebe no lugar dela. A substituição recíproca é uma hipótese que são duas pessoas contempladas no testamento, uma faltando, a outra recebe no lugar dela. Mas não precisava que a outra pessoa também tivesse sido contemplada no testamento. No caso, Erval faz um testamento em favor de Cristina, mas ele diz o seguinte: se quando eu morrer Cristina já estiver morta, que a filha dela receba no lugar. Se Cristina estiver viva, só Cristina recebe. Mas se Cristina já estiver morta, a filha de Cristina recebe no lugar dela. Tudo bem até aí? Sim. Então é por isso que é importante ter essa conversa. E o que você falou também é verdade. Por quê? Porque você faz um testamento, mas todos nós estamos sujeitos a quê? A acidente, a doença incapacitante, que mudando as circunstâncias, entre o momento que testamos e o momento da nossa morte, a gente pode se ver depois, no futuro, incapacitado de testar. Né? E a gente tem que prever que as circunstâncias da vida podem mudar.
Então a substituição é importante por isso. Repito, as pessoas acham que beneficiando. Às vezes, o sujeito quer beneficiar a pessoa específica. Então eu quero beneficiar o Wellington porque o Wellington é muito meu amigo, mas eu nem conheço a família dele, a gente se encontra só na mesa de bar e tal. Então se o Wellington morrer antes de mim, não tenho nada com a família dele. Então se ele morrer, aquela deixa que eu fiz para ele, perde a razão de ser. Então que volte para a minha sucessão legítima. Mas é muito diferente de um caso que Erval quer beneficiar a Cristina, mas não quer beneficiar só a Cristina, quer beneficiar a Cristina e a filha dela. Né? E aí se ele deixa só para Cristina e Cristina morre antes de Erval, quando Erval morrer, a filha de Cristina não recebe nada. Então tudo vai depender de quem dá as circunstâncias de cada sucessão. É por isso que isso precisa ser conversado no momento que o testamento está sendo feito. Isso precisa ser conversado, precisa se perguntar para o cliente, para o testador, esse patrimônio você está deixando para aquela pessoa e somente para ela, se essa pessoa não puder receber, você quer que volte para seus herdeiros legítimos? Ou então você está deixando para aquela pessoa pensando em proteger não apenas aquela pessoa, mas também outras ligadas a ela? Consegue visualizar isso? Ou então, às vezes não é nem outra pessoa ligada a ela, mas digamos assim, que eu fiz uma road trip pelo Brasil, botei uma Kombi, né? Fiz uma recalchutagem na Kombi, coloquei como se fosse um motorhome bonitão, e aí saí rodando o Brasil com o Renato e com o Alisson. Foi a viagem dos nossos sonhos, a gente foi lá no Rio Grande do Sul até o Amapá, só rodando de Kombi, tomando cachaça, comendo comida típica. Foi a melhor viagem das nossas vidas. E aí, isso porque eu estava, sei lá, sofri um diagnóstico de doença terminal e tinha um sonho de fazer essa viagem pelas estradas do Brasil. Aí eu faço um testamento dizendo o quê? Que eu quero que essa Kombi, a lembrança da nossa viagem, fique com Renata. E aí eu falo, mas se Renata morrer antes de mim, que essa Kombi fique com o Alisson. Por quê? O Alisson não é nada de Renata, é amigo, não é parente, não é filho, não é marido, não é nada. Mas qual é a lógica? Que aquele bem tem um valor sentimental que está ligado àquelas duas pessoas. Eu daria preferência que esse bem ficasse com uma, mas se essa pessoa não pode receber, que fique com outra. Tudo bem? A mesma coisa, vamos dizer, com cota de sociedade. Imaginem que um pai tem 3 filhas, Larissa, Renata e Renata, porque são 2 Renatas. Estragou o Brasil. Então, Larissa é a mãe e Larissa tem 3 filhas, Laís, Gislane e Stephanie, tudo bem até aí? E aí, Laís é Haribo, Laís é hippie, vive na colônia hippie, né? Sobrevivendo de vender arte na praia e tudo mais. Larissa é uma grande empresária, dona de uma sociedade de várias cotas sociais, além de um vasto patrimônio. Das 3 filhas, Laís é hippie, Gislane é advogada, não tem muito tato empresarial, e Stephanie fez administração de empresas, fez MBA, e trabalha na empresa e tudo mais. A Larissa, fazendo o planejamento sucessório, diz o quê? De todo esse meu patrimônio eu posso distribuir respeitando a legítima dos herdeiros necessários, como eu bem entender. Mas, considerando as habilidades, características particulares de cada uma das minhas filhas, eu quero que as cotas da empresa, da sociedade empresária, fiquem com quem? Fiquem com Stephanie, que é quem se preparou para isso. Mas, se por algum acaso, quando eu morrer, Stephanie não puder ou não quiser receber, porque Stephanie pode renunciar, é direito do herdeiro renunciar. Se Stephanie não puder ou não quiser receber, que essas cotas fiquem com Gislane, que é a segunda pessoa mais preparada para herdar essas cotas. Pode entrar, Érica. Pensei que você não vinha, estava magoado já. Estava lá no evento da OAB, né? Ó! Eu ia fazer essa mesma coisa, mas... É isso aí. Aí vocês compreendem? A testadora falou o seguinte, ó, eu estou respeitando a legítima dos herdeiros necessários, mas dentro do meu patrimônio tem essas cotas empresariais, que eu quero que fiquem com quem? Com Stephanie. Se Stephanie morrer antes de mim ou renunciar a essa, que essas cotas não sejam divididas por igual entre minhas herdeiras, que essas cotas fiquem especificamente com quem? Com Gislane. Ou então ela pode fazer o seguinte, não, eu quero que fique com minha filha. Eu quero que fique com minha filha, Stephanie, que é a pessoa mais preparada. Mas se Stephanie não quiser ou já tiver morrido antes de mim, que essas cotas fiquem com o PC, marido dela. Por quê? Porque é uma pessoa também que está junto com ela administrando a empresa. Estão conseguindo visualizar? Tudo isso é muito importante para quê? Para realizar planejamento sucessório. Por força de lei, o marido de Stephanie não receberia no lugar dela. Por força de lei, o marido de Stephanie não receberia no lugar dela. Mas ele pode receber por quê? Por força do testamento, por força de uma substituição.
Pode ser que Larissa não tenha interesse nenhum que a priori as cotas sejam partilhadas entre PC e Stephanie. Mas ela pode entender o quê? Para a sobrevivência da empresa, é melhor que as cotas fiquem com o marido da minha filha morta do que com as minhas duas outras filhas que não têm capacitação mesmo e habilidade para lidar com a atividade empresarial. Estão conseguindo visualizar? Então isso é... Oi? O ano afunda tudo. Exatamente, mas empresa familiar, depois de sucessão, corre o risco, sinceramente, se não for uma sucessão bem feita, de fracassar. Tudo bem? Então eu quero que vocês visualizem que o que a gente está falando aqui não é abstrato, é algo que é muito importante para realizar um adequado planejamento sucessório. Tudo bem? Ela estava na minha aula de ontem também. Larissa estava, Geracina estava. Tudo bem? Isso daqui eu já mencionei para vocês, né, da substituição recíproca. Porque se Madalena morre, Judas recebe a parte dela, se Judas morre, Madalena recebe a parte dele. Outra coisa que eu já falei para vocês, ai meu Deus, cara, aqui, que não há direito de representação na sucessão testamentária. Pelo amor de Deus, lembre disso para cima. Né, Vanessa? Como o Rodrigo falasse, hoje eu abri a boca e você não conseguiu. Eu falo em todas as aulas e ainda tem gente que é frustrante. Mas tudo bem. Não vou errar mais. Jamais. Jamais. Né? Jamais. E aí a substituição simples é justamente essa na qual eu falei para vocês. Você tem sujeito A e o sujeito B. Sujeito A é a pessoa que, em tese, é a primeira designada para receber. O testador quis beneficiar aquela pessoa. Vamos lembrar. Erval quis beneficiar Cristina. Larissa quis beneficiar Stephanie. Tudo bem? Só que essa primeira pessoa, esse sujeito A, não recebeu por algum motivo. Por que ele não recebeu por algum motivo? Ou porque renunciou, não quis. Ou porque morreu antes do testador. Morto herda? Não. Morto pode herdar? Não. Então, morto não pode receber herança. Não é isso? Então, a pessoa beneficiada no testamento renunciou, a pessoa beneficiada no testamento morreu antes do testador, ou a pessoa beneficiada no testamento foi excluída por indignidade. O que significa excluir por indignidade? Praticou algum ato que justifica chegar lá. Praticou algo perfeito, praticou algum ato reprovável que justificou a sua exclusão, a proibição de receber. Né? Como é o caso mais famoso de todos, qual é o que tem? Exatamente. A gente não cansa de dizer, um caso paradigmático sobre a matéria. Tudo bem que motivou, inclusive, modificação legislativa para autorizar que o Ministério Público promovesse a ação de exclusão em caso de homicídio. Né? Mas então, Erval beneficiou Cristina, só que Cristina matou Erval. O que vai acontecer com Cristina? O que pode acontecer com Cristina? Ela vai ser excluída da sessão. Mas se Erval previu substituição, Cristina não vai poder receber, mas a filha de Cristina vai receber no lugar que ela receberia. Então a lógica da substituição simples é essa. Qual é a lógica da substituição simples? Eu quero beneficiar alguém, mas eu estou antevendo que essa pessoa não vai receber. Pode não receber. Ou porque não quis receber, ou porque não pôde receber. E aí eu me antecipo a esse cenário e digo, tudo bem, se essa pessoa não receber, eu já antecipo que ela pode acontecer que ela não receba, e eu prevejo que outra pessoa receba no lugar dela. Então o testador queria beneficiar alguém. Essa pessoa não recebeu, jamais recebeu, porque não pôde, não quis receber. E aí, no lugar dela, a sucessão vai se dar direto do testador para o substituto. Eu tenho 3 sujeitos. O testador, o primeiro herdeiro, o legatário, que não recebeu, e aí eu tenho o substituto, que é o segundo herdeiro, o legatário. Só que apesar de eu falar que ele é o segundo herdeiro ou legatário, na verdade só ele recebe. Por quê? Porque o primeiro nunca recebeu. A transmissão da herança do legado, cidade que forma do Bovani, que também estava na minha aula de ontem. A transmissão da herança do legado, cidade que forma direto do testador para o substituto. Não passa pelo substituído.
Por quê? Porque o substituído nunca herdou, nunca recebeu. Porque não quis ou porque não pôde. Por que isso é importante? Porque incide apenas um imposto de transmissão. Então, Erval deixando o patrimônio para Cristina e colocando a filha de Cristina como substituta, e aí Cristina morre antes de Erval, a transmissão se dá de que forma? Direto de Erval para a filha de Cristina. Incide quanto imposto de transmissão aí? Um só. Por quê? Porque nunca houve transmissão para Cristina. Haveria se Cristina estivesse viva, mas ela já estava. Estou te matando, Cristina, desculpa. E estou matando Erval também. Eu estou matando Erval também, tá difícil. Tudo bem? Aí na representação da sucessão legítima, são dois, né? Como assim? Na sucessão legítima, na representação, Ok. são dois impostos em si. Não, também um só. Tem um só? Porque o representado nunca recebeu. Quem recebeu foi o representante. Tudo bem? O que incide dois impostos é a transmissão. O que é transmissão? Stephanie morreu deixando duas filhas, Vânia e Geracina. Só que aí Geracina, antes de receber a partilha, né, morreu também deixando um filho, o Wellington. O Wellington vai receber aquele quinhão deixado por Stephanie, ao qual Geracina teria direito por transmissão. Mas aí eu tenho duas transmissões, de Stephanie para Geracina e de Geracina para Wellington. Por isso que incide dois impostos. Mas na representação não. Se Geracina tivesse morrido antes, o Wellington representaria ela e a transmissão seria de Stephanie direto para o Wellington. Por isso o imposto só. Depois eu tenho que tirar o imposto de algum jeito. Exatamente. Não, mas é importante que vocês saibam isso de incidência de imposto, porque a Fazenda Pública não está aí para brincadeira, não. A Fazenda Pública cobra o que não deveria cobrar. Você precisa ter conhecimento das regras de incidência do imposto de transmissão, porque se deixar, você faz, passa a perna em você. Lá no nosso curso de inventário, a gente tem uma aula, às vezes dura até mais do que uma aula, são 3, 4, 5, quase 5 horas que a gente passa conversando só sobre imposto de transmissão, base de cálculo, alíquota, etc. Por quê? Porque é importante pra caramba saber. Porque se você não sabe, você corre o risco de o seu cliente sair prejudicado. E você vai lá tirar a informação na fazenda e só te fala lá em cima. Você Mas os aqui, ó. detalhes param bem aí. Para bem aí. Demora muito na Cefaz. Eu fiz o inventário extrajudicial uma vez, que demorou mais na Cefaz do que no... muito mais na Cefaz do que no cartório. E o pior, eu indo lá, cobrando o auditor quase todo dia, enchendo o saco, e ainda assim demorou pra caramba. E o imposto veio, a meu ver, a mais. Só que era uma a mais assim que não era tão a mais. Aí eu pensei assim, o custo de tempo vale o custo da economia tributária? Eu calculei que não e paguei o a mais mesmo assim. Mas veio a mais, na minha opinião. Fazenda pública, né? A gente precisa conhecer para saber o que vai fazer, inclusive tomar esse tipo de decisão. Mas é isso, tudo bem? Então, só outra regra que vocês precisam saber, que o código diz o seguinte: Larissa fez um testamento em favor de Stephanie, né, dizendo: eu beneficio Stephanie com as cotas da empresa, da sociedade, né, mas se Stephanie não quiser receber, então que essas cotas fiquem com o marido dela, Paulo César. É Paulo César, né? É que eu falo PC, normalmente é Paulo César, PC. Então, se Stephanie não quiser receber, que essas cotas fiquem com Paulo César. Tudo bem até aí? Quando eu falo de não querer receber, eu estou falando de quê? Renúncia. Concorda comigo? Estou falando de renúncia. Mas se for o caso de Stephanie não ter renunciado, mas sim ter morrido antes da testadora. Não é não quiser, é não poder. Só que a regra se aplica para os dois casos, independentemente de apenas um ter sido previsto. O que é que isso significa? Significa que se Larissa disser assim, deixo minhas cotas da sociedade empresária para a Stephanie, e se ela não quiser receber, que fiquem com o Paulo César, e aí em vez de ela não querer receber, ela morreu antes, ela não pôde receber. Ainda assim, Paulo César vai ser o substituto.
Por quê? Porque a substituição se aplica para os dois casos. Ei, professor, é isso que você está falando na última linha? É isso? Não, eu tô quebrando a cabeça. Que acha que aquilo ali? É isso que eu tô falando. Não, porque pra mim você já tá na óbvio, entendeu? Mas tá óbvio, Stephanie, porque você é uma excelente estudante que já passou em sucessões, não foi, Stephanie? Ou não? Parceiro, sabe respeitar. Tudo bem? Então, pessoal, nessa substituição simples ou vulgar, o que é que eu falei para vocês? Eu tenho uma única transmissão. E por que essa vocação é subsidiária? O que significa dizer que algo é subsidiário? Porque a prioridade era que quem recebesse, Cristina. Se Cristina estiver viva, quem é que vai receber? Cristina. Por que a vocação de Vanessa, filha de Cristina, é subsidiária como substituta? Porque ela só vai receber se Cristina, mais uma vez que eu estou te matando. Hoje tá uma... É porque tem pouca gente para eu usar meus exemplos. E eu olhei para cá para usar elas de exemplo, mas é Renata e Renata, e foi difícil. É bom que aí tem que saber aqui. Os antigos da parte de processão penal. Não, eu estou querendo usar aqui, mas como é que eu vou falar de Renata e Renata? Não, porque aí Renata da mãe, Renata filha. Renatinha e Renatona. Tudo bem? Pessoal, também, isso daí é importante também, é que a lei diz que eu posso designar quantos substitutos eu quiser. O que é que isso significa? Significa que eu posso dizer assim, ó, eu, Larissa, dona das cotas empresariais, né? Larissa pode falar o seguinte, eu deixo minhas cotas para a Stephanie, porque acho que ela é a pessoa mais preparada para isso. Mas se Stephanie não quiser ou não puder receber essas cotas empresariais, que elas fiquem com PC. Mas se PC também não quiser ou não puder receber, que essas cotas fiquem com Eric, que não é meu familiar, mas atuou como gerente da empresa durante muito tempo, sabe o funcionamento, acho que é a pessoa mais adequada para manter a empresa girando. Mas também, se Eric não puder receber, que fique com Vânia, que é minha sobrinha, recém-formada em ADM, né? Não tem muita experiência na área, mas ainda assim tem mais aptidão, capacitação profissional do que minhas outras duas filhas, uma advogada e a outra que é vendedora de artesanato na praia. Tudo bem? E assim por diante. E se Eric não quiser ou não puder receber, que receba a Débora, que era muito minha amiga e que eu gosto muito dela e que eu prefiro que fique com ela do que com minhas filhas. Tudo bem até aí? Então, não existe limite de substituições simples. Isso é um mecanismo excelente de que? De planejamento sucessor. É, professor, vocês botar os substitutos, não quero. Se chegar até o final, ninguém quiser ou puder receber, Aí vai uma pessoa que não quiser ou não puder ser falecimento, a coisa já vai. exatamente. Mas a questão é que você falar assim, eu deixo minhas fotos para a Stephanie, mas se ela já estiver morta quando eu morrer, fica com o Se PC. não puder, aí se não quiser, ou se não puder. É porque a lei já presume que, ainda que eu fale, se Stephanie estiver morta, a lei presume que isso se aplica também a se Stephanie renunciar. Tudo bem? Professor, só repete para mim, por favor. Não existe limite na substituição de... Simples. Ah, tá. A gente vai ver que no fideicomisso tem limite. Na substituição simples, não. Por isso que Larissa deixou para Stephanie, e se Stephanie não pudesse para PC, se PC não pudesse para Eric, se Eric não pudesse para quem foi? Vânia, e se Vânia não pudesse para você. Ela pode fazer isso ao infinito. Tudo bem? Professor, mas responde, quando esgotar tudo, Volta para a sucessão legítima, porque a disposição testamentária ficou frustrada. Ficou frustrada porque ninguém indicado no testamento acabou recebendo. Tudo bem? E o substituto ele fica vinculado ao encargo ou à condição que cabia ao substituído. O que é que isso significa? Digamos que Larissa tenha deixado as cotas da empresa para Stephanie com um encargo. Que encargo é esse? Todo mês pagar um rendimento específico para as irmãs que ficaram sem a cota. Então,
Stephanie, você vai ficar com todas as cotas da empresa, mas todo mês você vai pagar o equivalente a 5 salários mínimos para cada uma das suas irmãs. Tudo bem até aí? Stephanie morreu antes de Larissa. As cotas foram para quem? Para o substituto, Paulo César. Esse encargo de pagar 5 mil reais, 5 salários mínimos para cada irmã, vai se aplicar para quem? Para Paulo César. Paulo César está morto também, foi para Eric. O que vai acontecer? Eric vai receber as cotas da empresa, mas vai ficar vinculado a pagar 5 salários mínimos para cada uma das filhas de Larissa e assim por diante. Tudo bem? Qual é a exceção? A exceção é se esse encargo for personalíssimo. Então eu posso falar o seguinte: eu deixo o meu apartamento para Renata, com a condição. Renata, que é uma excelente cantora, desde que Renata cante o primeiro disco da Marília Mendonça no meu enterro. Você gosta da Maria Mendonça? Eu gosto muito. Eu fiquei indignado, inclusive, com essa polêmica que tá. Eu acho que as pessoas não têm respeito nenhum. Até minha água caiu. Minha água caiu. Porque divulgaram as fotos da autópsia. Eu não vi, eu tenho Na medo. verdade, estavam cobrando para divulgação. Aí a família tomou conhecimento e já. Eu não vi porque eu tenho medo de ver foto. Primeiro por respeito, mas também porque eu tenho medo de ver foto. Vazou, né? Cadáver. Pode ser, né? É Na verdade. época do Cristiano Araújo. Não, eu lembro que quando teve o acidente, o meu pai me encaminhou as fotos do acidente. Eu falei, eu não quero ver essa porra não, pelo amor de Deus. Idiota. Pessoal, eu falei assim, Exceção quando foi. meu apartamento fica para Renata, com a condição de ela, no meu enterro, cantar algumas músicas da Marília Mendonça, porque ela é excelente cantora, eu gosto muito do tom de voz dela e tudo mais. E aí eu coloco o seguinte: se Renata não puder receber esse apartamento, eu deixo ele para Daniel. Eu deixo para o Daniel, que é filho da Renata. E aí pelo menos ele vai ter onde morar também. Tudo bem? Quem é a cantora? Renata. Daniel sabe cantar? Sabe cantar, não sabe dançar, não sabe atuar. Você não tem do artístico, Daniel. O encargo de a pessoa cantar no enterro é o encargo de quem? É um encargo personalíssimo. Significa que Daniel vai receber o apartamento? Vai ter que cantar no meu enterro? Até pode tentar, né? Mas melhor que não. A tentativa, né? Eu vou me levantar da tumba. Tão ruim que foi. Tudo bem? Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Então, deixo 20% do meu patrimônio para Neymar, com o encargo de ele pagar uma cesta básica todo mês para a paróquia São João Batista. Caso o Neymar venha faltar, nomeio o Richardson como substituto. Caso Richardson também venha faltar, nomeio Vinícius Júnior como substituto. Tudo bem até aí? E aí Neymar, quando eu morri, já está morto. Para quem vai esses 20%? Richardson vai ter que pagar a cesta básica para a paróquia? Sim. Mas Richardson também está morto. Para quem que vai esses 20%? Vinícius Júnior também vai ter que pagar 20%? Por quê? Porque o encargo do substituído passa para o, a menos que seja, é personalíssimo pagar uma cesta básica? Qualquer um pode fazer.